Hello friends! Aqui é Teco Mendes do blog sendopalio.com. Eu estou começando hoje mais uma série. Agora nós vamos começar com entrevistas de pessoas do mundo palio ou do mundo da alimentação, por que não? E hoje eu estou aqui com a minha parceira de trabalho, Dani Castro, também conhecida como Dani Betboop. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você? Vocês estão vendo, eu estou com um microfonezinho aqui. É melhor feito do que perfeito. E aí, Dani? A Dani, para quem não conhece, ela tem um blog chamado Queria Ser a Betboop, né, que começou há muitos anos atrás. Quantos anos, Dani? Uns 5 já? 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Que era um blog que ela contava a rotina dela no mundo fitness, frango com batata doce. Né? Funcional, depois frango com batata doce. Na verdade, o blog começou, não tinha nem esse foco. Depois que eu comecei a treinar depois disso. Então já vamos começar falando de como que você começou, qual que é a sua história. Como a história, pois é. Bom, eu comecei a treinar, eu sempre, né, igual todo mundo, a maioria das pessoas, vai lá, faz matrícula na academia, plano semestral, paga, vai uma semana, um mês e tchau, não vai mais, né? Eu sempre... Se fosse no dinheiro, pelo menos você ia todo mês pra pagar, né? Daí garantia pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez você ia ter que ir. E aí eu treinava, não tinha constância nenhuma, não tinha uma frequência que eu fazia nenhuma atividade física. Teve uma época que eu dançava todos os dias. Salsa, né? Dançava dança de salão, dançava salsa, mas enfim, depois de uma época eu fiquei sedentária. Depois vamos procurar no YouTube algum videozinho dela. E aí, quando eu conheci o Teco sempre... Teco Mendes? Sou eu. O Teco sempre gostou muito de musculação, sempre estudou muito, gostava de estudar sobre dieta, sobre treino, e era assim, especialista sem nada. Só com a teoria, né? Só com a teoria, porque treinar que era bom também ele não treinava, ele até gostava de dieta, então ele sabia... Calma aí, quem tá sendo entrevistado aqui? O foco é aqui, vamos lá. Vou voltar. E aí eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação por causa dele. Obrigada. De nada. Comecei a fazer musculação por causa dele e aí comecei a criar o hábito, a criar a rotina. Como tudo na vida a gente tem que passar o período que a gente cria a rotina, né? E na dieta ou na alimentação é assim também. E aí eu comecei a treinar. Só que na época eu fazia dieta de frango com batata doce. Aliás, fazia dieta funcional, que foi a dieta funcional que eu comecei a fazer há uns 15 anos atrás. Eu tinha uns 5 anos de idade. E eu tive uma gastrite brava. Porque por conta de estresse, porque eu me alimentava muito mal. E aí eu comecei a tratar com dieta funcional, na época foi muito bom, foi bem, eu gostei. E aí depois comecei a me interessar mais por dieta, e comecei a fazer dieta dieta de nutrição esportiva, comecei a usar suplemento, e aí competi de brincadeira, né, uns 3 anos atrás, mas foi legal, foi uma experiência bacana. E o seu blog, como que começou? O meu blog começou um dia que eu tava assim, meio sem ter o que fazer. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um blog. E sentei, eu falei, como criar um blog? Fui lá, procurei no Google, criei um blog e tal. E aí eu sentei, criei o blog. Agora o nome do blog. Gente, como eu chamo? Eu não sabia nem o que eu ia falar no blog. Você queria o blog da Dani? Eu queria um blog. E aí eu falei, bom, como eu ia chamar o meu blog? E eu tinha, quando eu era criança, eu devia ter uns 7 anos, eu tinha 2 camisetinhas da Betboop que eu adorava. Eu adorava aquela figurinha, aquela mulherzinha com o cabeçudo, né? Agora ele vai te fazer piada comigo, né? Porque todo mundo achava que era por causa do tamanho da sua cabeça. Engraçadinho. E aí eu adorava, sempre gostei muito da figurinha da Betboop. E aí eu falei, queria ser a Betboop. Eu tenho coleção de bonequinha da Betboop, tem um monte de coisa. Então vamos falar assim, gente, mas o que tem a ver queria ser a Betboop, Dani Betboop? Enfim, quem não sabia, essa é a história do nome do blog. Aliás, uma vez a gente estava na Disney, na Universal, que tinha a Betboop lá. Nossa, eu tirei uma foto com a Betboop, tava meio gordinha, aquela Betboop. Isso, eu tenho foto com ela. E, enfim, comecei a escrever o blog. Eu tinha, acho que na época, uns 3 seguidores. Tinha minha mãe, o meu namorado na época e, sei lá, mais umas 2 pessoas que me seguiam. Mas eu escrevia mesmo assim, escrevia e tal. E aí teve o lance da revista Suplementação, olha só. Eu ia te lembrar, eu lembrei, mas... Da revista Suplementação, quem me segue há muito tempo já lembra disso. E assim, não foi meio que motivacional pra mim mesma, assim, não tinha interesse de compartilhar nada. Mas eu comecei a compartilhar porque tinha umas 5 meninas que me seguiam e eram de Portugal, olha que engraçado, as meninas de Portugal me seguiam.
E aí elas começaram a seguir, comentavam, então eu comecei a postar minha rotina pra me estimular. Então, assim, era meio que o meu diáriozinho lá. Então, quem voltar no blog vai achar isso lá, das postagens antigas. Então, eu postava o meu dia a dia, todas as refeições, as fotos e o meu treino. Meu treino foi esse, eu comi isso, isso, isso. E foram... Não, e que diferença do que você comia pra hoje, né? As receitinhas light, sem não, gordura. Muito carboidrato, né? Eu comia muita fruta. Tem que ter energia pra treinar, como é né? que eu vou treinar sem comer carboidrato, gente? Comer pão. Integral, né? E aí comecei a postar e aí começou a meio que explodir. E aí na época eu tive um problema, eu falei, não vou querer... O pessoal da revista me ligou e falou, olha, você não vai mandar o seu resultado, que você tá entre as finalistas, eu tinha mandado alguma prévia pra eles. Eu falei, não vou mandar, não tô legal, tal, não quero. E os caras insistiram, enfim, eu fiquei em segundo lugar. E o desafio, o que era o desafio? É. Sim, o desafio era assim, transforme o seu corpo em 12 semanas. Não importa o que você ia fazer, se você queria ganhar massa, se queria emagrecer, se queria engordar, não importa. Você tinha que mudar o seu corpo e fazer o antes e depois. E aí, cada um escolhia a dieta que ia seguir, cada um escolhia o treino que ia fazer, se ia ter personal, se não tinha. Enfim, eu fiz tudo sozinha. Fazer os meus treinos e fazer a minha dieta e acabou. E eu fiquei em segundo lugar. Eu lembro, fizeram uma reportagem com você, a gente foi lá fazer as fotos. E o cara que ganhou em primeiro lugar, ele estava estudando nutrição e ele acho que emagreceu uns 20 quilos nessas 12 semanas. Ele mudou muito, ele perdeu muito peso. Só que o que ela pesava 96 quilos, né? E o que foi uma pena, assim, que não tinha categoria masculina e feminina. Então ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Uhum. Mas foi bacana mesmo assim, foi uma experiência legal. E aí eu comecei a me interessar mais por nutrição, mas enfim, nessa época eu tava na fase do frango com batata doce. Depois de um tempo, eu competi, né? Uhum. Foi bacana como experiência assim, mas não dá pra mim de novo, acho que não... Uhum. E como é que foi? Vamos falar da Palio. Como que a Palio surgiu na sua vida? Então, a Palio surgiu porque um tal de Teco Mendes veio me falar um dia, me falou dos conceitos. Eu falei, gente, o que você tá falando? Tá lá vem ele com mais uma dieta, mais uma teoria, né? Que pra quem não sabe, ele já foi vegetariano, eu também, né? Já fez tudo. Quem conhece meu blog sabe, já sabe tudo. Spa, a gente já foi no spa. Gente, não deixe essa mulher com menos de 700 calorias por dia, que ela surta. Nossa, eu tinha crise. Eu fui pedir, implorar pra nutricionista liberar pra mim alguma coisinha pra eu comer à noite, que eu tava com dor de estômago. Não, eu ia aguentar você. Jesus do céu. Voltando. E aí você conheceu a Palio. Conheci a Palio. Conta pro pessoal o que você falou da Palio. Tá muito lindo, muito maravilhoso, a teoria é linda. Só que não vou parar de comer pão. Não, mas você vai parar de gostar. Eu falei, mas eu não quero parar de gostar. Eu gosto de gostar de comer pão, de comer doce de vez em quando. Uhum. E ele ficava indignado. E assim, é interessante isso, porque você convencer uma pessoa que está acima do peso, que isso aí é uma solução para ela, para a autoestima dela, é uma coisa. Mas quem já era magra, bonita, e fala assim, não, mas é a solução para a saúde, né? E para você viver melhor, é até mais difícil, porque a pessoa já é feliz, né? Não, até porque... E aí você começa a pensar, se o cara vai falar, você pode comer gordura saturada. Saúde? Como assim saúde? Vou comer gordura saturada? Vou morrer, meu. E aí começam a cair os paradigmas, né? Bom, enfim, aí demorou acho que uns 8 meses, comecei a ler, comecei a ver que o negócio fazia sentido, mas até então não estava fazendo. Uhum. Mas acho que foram 7, 8 meses e eu falei, bom, vamos lá, vou tentar fazer. No começo a gente precisa de força, né? Porque sair do ponto A para o ponto B, qualquer mudança, qualquer transformação... pior antes de melhorar. Pior antes de melhorar. Você tem os sintomas no corpo, só que a tua cabeça você tem que estar ciente do que está acontecendo, do que está rolando, pra você conseguir. Senão você não aguenta. Saber que faz parte, saber que é normal. Eu tenho várias coaches que quando começam, a gente vai bater o papo, elas falam assim, eu já tentei fazer a Palio, Dani, eu tentei fazer umas 2 vezes. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, eu consegui fazer uns 7, 10 dias só. Eu falei, mas por quê? Eu comecei a ter sintoma, comecei a ter dor de cabeça, eu falei, essa dieta não é pra mim. Então é justamente isso, começa a chegar nessa fase de adaptação de tem os sintomas, né, que são ruins, tem dor de cabeça, tem compulsão, tem fome, mas enfim, passa. A Debs, que vocês devem conhecer o blog da Debs, a Debs é a autora do blog da Debs, e ela começou a fazer a Palio, porque o Instagram dela é blog da Debs. A Debs começou a fazer a Palio por conta do histórico dela de câncer, enfim. E ela postou no blog um post bem completo sobre a adaptação dela, falando o que ela sentiu, como é que foi, como é que não foi, mostrou os exames,
falou que o oncologista dela ela era contra. E depois ela falou, eu vou fazer, eu vou mostrar pra você. Ela levou os exames, o cara começou a estudar a palio por conta disso. Isso é muito legal. Que legal. É. Aliás, a Debs vai ser entrevistada aqui ainda. Ela não sabe ainda, né? Mas ela vai ser entrevistada. Já tá o convite feito, Debs. Isso. Como que é a história da primeira vez que você não comeu pão? Então, essa vez do pão, porque assim, eu tomo café da manhã no hospital. Pra quem não sabe, eu trabalho no hospital alguns dias. E eu tomo café da manhã no centro cirúrgico. Então, assim, é um buffet de pães, todos os pães e bolos, enfim. E aí eu pensava, o meu começo da palio, eu comia a tapioca de manhã, assim, na primeira semana. Quando eu falei assim, gente, como é que eu vou ficar sem pão? E o Teco falou assim, você vai parar de gostar do pão? Eu falei, eu não vou parar. Eu vou olhar e vou falar assim, eu não quero, mas eu vou estar querendo. E eu falo sempre pras meninas isso também, porque pra mim é uma coisa que não existia. Eu falo, gente, vai chegar uma hora que vai virar a chavinha, você vai falar, realmente eu não quero, porque aquilo não vai fazer diferença pra você ou não. Eu todo dia tomo café da manhã no hospital, ou nem tomo café, que na maioria das vezes eu nem tomo café mais. Vamos só fazer um parênteses que você já está mencionando, eu falo para as meninas, tudo. Para quem não sabe, a Dani também é coach. E os objetivos do coach, assim como eu, é levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, vencer barreiras, vencer crenças limitantes para conseguir atingir seus objetivos. Porque uma coisa é você pegar a receita com a nutricionista, entender, ler um livro, ler o blog do Dr. Souto, entender, mas na prática não conseguir por vários motivos a cabeça que te seguram. Limita, né? As crenças limitantes são uma coisa importante. E daí o que a gente faz é com várias técnicas, dar a mãozinha e passar por tudo isso. Enfim, aí nesse dia que eu falei, bom, hoje eu vou levar meu ovinho mexido na manteiga e vamos lá, não vou comer o pão. E esse foi um dia, assim, muito libertador, assim, que eu consegui comer o ovinho, não senti vontade de comer o pão. Eu comi, eu fiquei saciada, assim, por umas 8 horas, né, que na época, nossa, pra quem comia de 3 em 3 horas, como é que você vai ficar 8 horas sem comer? Aí entra a questão da cabeça também, que... E tinha aquela questão de você falava que não ia conseguir porque você tinha gastrite, né? Então, tinha esse histórico de gastrite, eu falava assim, Teco, como que eu vou comer só quando eu tiver fome, se eu tiver 8 horas sem comer? Tem que só fazer um parênteses, não é que eu conheço tudo dela e fico lembrando. É que nós acabamos de gravar a entrevista inteira e perdemos tudo. E acabou a memória do meu celular, agora nós estamos usando dela, porque nós estamos gravando com o celular, e perdemos tudo. Então eu já sei, então eu já vou falar, tem aquilo, né? Tem aquilo. A gente tinha falado há 10 minutos atrás, mas ok. Então, assim, foi muito legal, porque eu falei, poxa, não tô sentindo fome. Eu tinha medo de ficar sem comer, era medo. Como é que eu vou ficar sem comer? Eu vou perder massa magra? Ai, meu Deus, eu vou ficar fraca, e é engraçado meu estômago vai doer. Não é só estudar. Você tem que estudar. Se uma nutricionista te passa, fala assim, olha, eu quero emagrecer, eu quero saúde, eu quero performance, a nutricionista, tá bom, aqui tá a sua alimentação e vai passar. Só isso a pessoa vai virar a esquina e não vai fazer. Por quê? Porque está muito enraizado os paradigmas de gordura, de comer de 3 em 3 horas, de coisa, pão integral é bom, que a gente precisa Você vai perder massa magra. Que a gente vai precisar de uma quantidade, que carboidrato é a principal fonte de energia do corpo, etc, etc. Mas o mais legal é quando a gente começa a fazer, porque ler é uma coisa, quando você começa a sentir, aí você começa a falar, poxa, olha, eu tô 8 horas sem comer, eu não tô com dor de estômago. Meu estômago não doeu, né? Então, peraí. Eu tô 8 horas sem comer, eu tô bem, não tô sem energia, eu tô me sentindo bem. Então, quando a gente começa realmente a fazer, que você fala assim, poxa, tudo que eu li faz sentido, eu tô sentindo agora na prática. E você um dia comeu só o ovinho? Comi o ovinho, foi muito legal. E hoje, que belezinha. É muito bom a gente sentir que tem o controle, porque pra mim o mais difícil era ficar sem o pão. Ela falava pra mim, eu falava, Teco, eu não quero parar de gostar do pão, eu gosto de gostar de pão. E daí... Quem já leu meu blog, você tem que parar de gostar do que te faz mal, que não tem problema, que se você parar de gostar, ele vira qualquer outra comida que você não curte. Mas uma coisa importante, que aí, a questão de parar de gostar do que faz mal. Não é porque eu tô falando, porque o Teco falou, porque você leu, alguém te falou. Você tem que entender o porquê que faz mal, né? Sim, claro. Porque senão se você vai na... Senão você não sabe o que te faz mal. Você vai seguir uma dieta, você não pode comer isso, não pode por X motivos, tá? Agora, por que você não vai comer o pão? Por isso, porque eu li lá no livro, porque eu li não sei aonde, porque eu vi tal vídeo, porque eu li tal estudo. E o mais legal é quando a gente para de comer o glúten, principalmente, se você para, você fica 10, 15 dias sem comer o glúten, volte a comer. Vai passar muito mal. Passa muito mal. Porque a primeira coisa que eu senti quando eu parei o glúten, parei os grãos, foi a melhora com relação à digestão. Você come, você não fica com aquela sensação de inchaço, com estufamento, a digestão melhora.
você fica mais leve, né? Você come, às vezes você come uma quantidade maior do que você comeria antes, até, mas você não tá com aquela sensação. Mas as pessoas ficam com a sensação de que se elas pararem de comer, elas vão ficar passando vontade o tempo inteiro. O tempo inteiro com aquela restrição, eu quero um dia livre, um dia do lixo, e isso não acontece. A gente almoçou hoje num restaurante italiano, cheio das coisas, a gente comeu um polpettone recheado, fizemos um low carb high fat lá. E assim, eu não tenho vontade. E de sobremesa, um cafezinho expresso. Pronto. Falei pro Tego, semana passada eu fiz um jantar para algumas pessoas, era massa. Eu ajudei a fazer o molho e tal. Eu não comi. Eu não comi primeiro porque eu não tava com fome, senão eu não como massa. Por que você não come massa? E perceber que a ideia também não é sair catequizando todo mundo, né? Cada um tem seu momento, sua realidade. Vamos. E que outros benefícios você teve em termos de saúde de ter virado paleo? Acho que tanta coisa. Além da digestão, que é a primeira coisa, acho que todo mundo sente a digestão primeiro. TPM, né? Eu lembro do primeiro mês, disso. Você lembra, né? Menstruou sem perceber, sem sentir. Não tive TPM esse mês. E olha que a TPM dela não é brincadeira. Não fala assim. Vamos lá. Bom, TPM é muito bom. A única coisa que eu tenho ainda assim na TPM é uma vontade de comer um chocolatinho, que eu fico muito feliz com o chocolatinho 70%. Tranquilo, resolve o meu problema. Antes era aquela... Era um vício. Eu nunca usei droga, mas eu comparei isso com vício. Eu tinha na TPM... realmente, a droga, né? Quando quem lê os livros, no Barriga de Trigo, por exemplo, a gente vê lá que a gente tem os receptores para droga e para o álcool são os mesmos para o trigo, para o açúcar, né? Então não é uma metáfora quando a gente fala eu sou viciado em carboidrato. A área de recompensa do cérebro. Mas no meu caso era só na TPM. E aí eu ia namorar uns pedaços, comer o pavê de chocolate. Mas eu sentava, eu gostava de ir sozinha, porque eu sentava... Nossa, eu entrava em transe quando eu comia aquele pavê. E hoje... Aquele prazer imediato, né? Nossa, igual da droga, gente. E depois... E era assim, você come e relaxa, você come e fala, nossa. E você sabe o que é interessante? Que muitas pessoas, muitas meninas que estão te ouvindo agora, quando você falou amor aos pedaços, ligou alguma coisa emocional e falou, eu lembro aquela torta, não sei o quê. Então. Passa. E podia ser qualquer doce. Você quer um doce? Não, eu quero pavê de chocolate, eu quero chocolate. E hoje aquilo pra mim é extremamente doce. Você muda o paladar, mas você acaba... Esse fato de a gente se permitir o chocolate 85%, 70%, é engraçado porque quando você começa, você fala, mano, é lógico que ninguém come muito desse chocolate ruim. Porque é ruim. E depois você começa a achar uma delícia, é muito legal. A gente vai mudando realmente. Muito adoçante, legal. Tem gente que usava muito adoçante, você acaba parando de usar adoçante, diminui muito a quantidade, porque você se acostuma com o sabor dos alimentos mesmo, né? E o que mais com relação à saúde? Pra quem não sabe, eu tenho hipotireoidismo, tem muitas coaches que têm hipotireoidismo também. O meu hipo era um hipotireoidismo subclínico, então eu tinha pouquíssima alteração no exame, mas eu tinha muito sintoma. E aí meu endócrino, a gente viu que tava com problema, eu comecei a tomar o remédio. Aí de xereta e mal criada que fui, né, levei bronca depois, eu parei de tomar o remédio na palio, há uns 5 meses atrás. Aí fui fazer os exames, todos os meus exames de colesterol, enfim, levei pro meu endócrino, ele falou assim, Dani, sua tireoide tá ótima. Eu falei, que bom. Parei de tomar o remédio. Gente, isso não significa nada. Não façam isso, isso é a minha experiência pessoal. Tá? Vai no médico, vai na Nutri. Exatamente. Aí eu mostrei pra ele, não significa que foi a palio também, tá, gente? Só colocando um caso que aconteceu comigo. E aí os meus exames normalizaram e eu não tinha sintomas mais. Pode ter N relações com várias coisas, isso, porque eu sentia muito cansaço, eu sentia muito sono, assim, uma vontade de comer carboidrato incontrolável. Então pode ser que a palio tenha resolvido essa questão dos sintomas também. Só que eu voltei a tomar o remédio, conversando com o meu médico, nós vamos repor um pouquinho do seu hormônio e tal, vamos voltar a repor a tireoide. Mas enfim, não tem problema, a questão da tireoide, você não tem problema fazer a palio? Não, claro que você vai conversar com o seu médico sempre, né, ter acompanhamento do médico, da nutricionista se for o caso, e vai ser cada caso tratado especificamente. Mas essa questão da disposição melhora muito, a minha pele melhorou muito, eu tomava anticoncepcional e sempre que eu resolvia parar com a pílula, minha pele ficava com espinha, sempre. E aí eu parei... Olha, Cuts, 23 anos de idade. 23 em cada perna quase, né? E aí eu parei faz uns 5 meses e a minha pele continuou boa, como estava antes. Legal. Então,
Unha e cabelo também melhorou muito. Eu ouço muito das coaches falando sobre isso. Vamos parar, senão vai parecer aqueles negócios de igreja, né? Aleluia, amém, amém, gente, irmão. a minha experiência, tá, pessoal? Então, assim, se você falar, você quer voltar pra fazer outra dieta? De jeito nenhum, gente. Eu acho tão gostoso. Não, e a liberdade? Porque quando você estava falando da época seu frango e batata doce, eu lembro o esquema de marmitinha, né? Gente, era triste. Inteiro. Sabe por que era triste? Porque a gente vive em função de comida, né? A gente vive em função de comida. A nossa preocupação é o que eu vou comer, daqui a 2 horas já tem que comer de novo, e come frio, e come... Agora a gente esquece de comer. Exato. Você pensa e fala assim, nossa, eu tô 15 horas sem comer, 16 horas sem comer. Ok, você tá com fome? Não tá. Beleza. Seu corpo está se alimentando, está usando sua gordura. Quando ele precisar, ele te dá uma coisa muito legal chamada fome, né? Agora, Dani, pra gente encerrar com toda essa história, como você começou com a Palio, você é coach, o que você indicaria para o pessoal, em termos comportamentais, que tem dificuldade em conseguir parar de jacar todo final de semana, para entrar no mundo mesmo de ser feliz no mundo Palio? Eu acho que o principal é a gente começar a ler. Ler um pouquinho, ler os livros, ler os sites, a parte lógica, né? Porque senão os paradigmas são muito fortes. Exato. E não adianta, por exemplo, assim, eu quero fazer a Palio, porque eu quero emagrecer. Gente, claro que você vai fazer a Palio, você vai emagrecer, você vai ter N benefícios. Só que a ideia não é essa. A ideia é você querer fazer a Palio para evitar aqueles alimentos que você entendeu, que você leu, que causam inflamação, excesso de carboidrato. E que te levou a engordar, né? E que te levou a engordar. Comida de verdade, igual a gente fala na Palio, não vai te engordar. Exatamente. Então, o principal é ler. Eu acho que o blog do Teco, acho que todo mundo que tá assistindo já conhece. Eu acho que você está no meu blog. Você está exatamente, você está no blog. Então, ali eu acho muito bacana e eu peço pra todo mundo ler o blog. Então, é meio obrigatório, né? Porque a gente trabalha muito... os conceitos de lá. Pro nosso trabalho. A gente trabalha muito com os conceitos que o Teco coloca lá. Então, a relação que a gente tem com a comida, o fato da gente relacionar a comida com recompensa, o fato da gente relacionar a dieta com sacrifício. Nosso relacionamento emocional, com o fato de todas as comemorações envolverem comida. Então, a gente liga muito isso. A gente tem aqui tem como se livrar disso, né? Deixar de gostar do que te faz mal. Exatamente. E como que a gente vai deixar de gostar daquilo que faz mal? Porque alguém tá te falando, você não vai comer mais isso. Não, você leu, você entendeu. E assim, se você para um tempo, voltou. Eu sempre falo pras minhas coaches, que elas falam assim, segunda-feira é o dia da alimentação. Quem tá começando, Dani, eu saí da dieta, comi um doce, comi um pão, tô passando tão mal, meu Deus, tô passando mal. Eu falei assim, meio feio. Você viu? Mas vamos ver a parte positiva, eu dou a bronca, mas depois eu passo a mão. E aí, passou mal? Passei, nossa, comi. E aí? Nossa, eu não vi a hora de voltar pra minha dieta, porque eu tava me sentindo tão bem. Acaba como um reforço positivo e negativo. Então, né? assim, o que a gente tirou de bom nisso? Poxa, você viu que você tava se sentindo melhor aqui, você não precisa de comer aquela porcariada lá pra se sentir melhor. Você tava se sentindo bem. E assim, palha dieta restrita? De jeito nenhum, gente. Vocês podem comer... Não, para. Bacon. Só isso. Morango com creme de leite. Aí você vai falar, mas creme de leite não é palha. Ok, não é palha, mas a gente... Tem toda a discussão. É low carb, high fat. Ok, low carb, high fat. Gente, morango com creme de leite. Não é que você só pode comer frango com salada. Né? Você pode comer bacon, você pode comer queijinho derretido. Você pode comer... Não, todas as carnes, todos os churrasquinhos. Então, aquela questão de associar, eu vou fazer o dia do lixo, por quê? Porque a gente associa dieta a sacrifício. Então, você fez semana inteira uma dieta. Ai, meu sofrimento. Daí começa... Eu mereço comer. Daí coloca eu mereço, hoje pode. Começa a postar no Instagram, hoje pode, dia do lixo, eu já sei onde vai dar isso daí, né? Eu até já sei onde vai dar isso daí. Quando começam a postar, eu mereço. Então, assim, você não precisa fazer, porque tudo que você come na palha é saboroso, você sente prazer em comer, né? Então, você não fica esperando o fim de semana, o que eu vou comer de gostoso no fim de semana? Não, você tá comendo gostoso. Não, você não fica pensando em comida mais. Esse é um ponto. Então, assim, acho que a questão da libertação é o mais legal. Eu ia dormir às vezes, eu saía de casa às 6 da manhã, chegava 11h30, meia-noite. Eu ia dormir e falava assim, meu Deus do céu, amanhã eu vou sair de novo às 6, eu tenho que fazer 6 refeições e eu não preparei nada. E aí levar aquele monte de suplemento, isso, aquilo, eu ia dormir estressada porque eu não tinha feito as coisas. Aí eu falo para as meninas, falei, gente, vocês estão gastando em suplementos, vocês vão gastar em sapato agora, em picanha, em Olha roupa. Só, que legal. Investimento bem bacana. Teve uma coach minha semana e falou assim, Dani, tô super feliz porque não sei o que, tive um casamento. Putz, olha só, eu consegui usar um vestido meu que eu tinha de festa lindo. Economizei o dinheiro do vestido, porque meu vestido serviu. Eu tava com esse vestido parado um tempão. Falei, tá vendo, gente? Eu escuto direto. A gente recebe aquelas fotos segurando a calça, né? Mas assim, acho que o principal é a gente ter, pra quem quer começar a palio, é ler, né, entender os conceitos. Não dá pra começar, eu quero começar porque tá na modinha. Não, é muito assim. Paradigma ser derrubado.
Inclusive, eu tenho muitas coaches nutricionistas. A maioria das minhas coaches é da área de saúde. Eu tenho uma médica que é cirurgiã vascular. Oi, Luciana, eu tudo tenho bem? uma que é cirurgiã vascular. Oi, Oi, Flávia, tudo bem? E, gente, cuidado para vocês difundirem muito as ideias das cirurgiãs, porque vocês vão ficar sem pacientes. Se vocês difundirem muito palho, é verdade, né? É verdade. Brincadeira. Mas assim, é legal que o pessoal da área de saúde tá abrindo a mente. As nutricionistas que estão fazendo coach comigo, né? Luciana, a Lu tá tratando os pacientes dela na palio, tá trazendo o pessoal, tá orientando aos pouquinhos, tá sentindo. E ela compartilha comigo os resultados, é muito legal. Muito bacana. Os últimos 10 minutos era para dar uma dica final para quem quer. Você viu acho como. Que eu falo um pouco. Você fala um pouco, né? Bom, pessoal, já estamos com quase meia hora de entrevista. Nossa, estamos mesmo. E a sua bateria não acabou, hein? Eu preciso comprar um celular desse. Nem minha memória. É verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente se vê com outra entrevista, com outra celebridade do mundo palio. Ai, gente, celebridade. Valeu. Tchau. Beijo, gente.